E eu já falei para você que é bom demais ter sua companhia aqui todas as manhãs no nosso programa Tudo Posso. Isso mesmo, porque tudo aqui é pensado e feito especialmente para te agradar. Por falar nisso, no nosso artesanato de hoje, você vai aprender a fazer uma vela em casca de ovo, com 1001 sugestões e ideias para você fazer até já para pensar na sua Páscoa. No nosso passeio, tem uma dica muito legal hoje para sua semana, que você pode fazer um passeio diferenciado com a sua família. Você já se imaginou num cartódromo? Pois é isso que você vai ver e ver que é possível sim se divertir e muito. Na nossa culinária, tá de dar água na boca. Você gosta de brigadeiro? Tá difícil de achar alguém que não gosta. Agora imagina um bolo de 2 brigadeiros. Se um é bom, imagina 2. Então você não pode sair daí que você tem motivo de sobra para ficar conosco esse programa inteirinho. Agora eu quero falar com você o seguinte, você sabe o que é alienação parental? Palavra difícil, né? Mas isso é um desconforto que acontece quando o casal se separa e aí a partir daí o adolescente, a criança acaba sendo quase que uma vítima. Mas quem vai explicar tudo isso melhor é o Dr. Joel de Freitas, que já está aqui. Tudo bem, Dr. Joel? Bom dia. Tudo bem, bom dia. A palavra é difícil, não é? Alienação parental. Como é que a gente pode explicar isso de uma forma melhor? Então, essa palavra realmente não foi uma criação nossa, é uma criação antiga. Essa foi desenvolvida por um estudioso do comportamento, né, em 1985, o Richard Gardner. E simplificando quer dizer o quê? É aquela situação em que a criança é colocado entre um cônjuge e o outro, depois de uma separação. E onde um pretende excluir o cônjuge, um dos genitores, da convivência da criança. Ou seja, o marido ou a esposa, depois de separado, usa essa criança dentro de uma situação de conflito. Exato. Geralmente, infelizmente, pelos estudos, demonstram que geralmente é quem fica com a guarda da criança. E no Brasil isso acontece ainda em maior número com as mulheres. Então elas ficam com a criança e acabam que, de forma pretensiosa, já querendo fazer, ou às vezes nem tanto, colocando a criança contra o pai ou contra a mãe. Isso é chamado de síndrome da alienação. Quem sofre essa pessoa, então, está sofrendo de uma síndrome. Exato, porque isso aí é um tipo de violência. Só que ela difere das violências físicas, porque a violência física ela deixa vestígios aparentes. No caso da violência psicológica, ela vai atingir a criança na sua formação. Principalmente, quanto mais tenra a idade da criança, mais isso vai afetar e dali até a sua formação adulta. E como age essa pessoa que tem essa alienação? Então, em primeiro lugar, um dos sintomas que a alienação parental tem é aquela de criar um certo afastamento do genitor. Tá. Ou que ele vai afastar, ele não vai querer aquela imagem do pai ou da mãe próximo dele. Porque foi criado na sua cabeça uma fantasia, uma imagem de que aquela pessoa é a responsável pela separação ou que ela, de repente, tem um problema qualquer e que a criança não merece estar do lado dessa pessoa. Tá, então vamos exemplificar. Por exemplo, eu tenho a guarda da criança e aí eu fico criando situações na cabecinha dessa criança. Olha, seu pai não vai vir hoje fazer a visita por conta disso, porque... E até começar a criar uma imagem errada, né, desse outro cônjuge na cabecinha dessa criança. Seria mais ou menos isso? Exato. Um dos fatores é o quê? Até mesmo impedir o dia da visita. Por exemplo, amanhã é dia do pai vir buscar a criança, ou da mãe vir buscar a criança. O que acontece? Naquele dia, o cônjuge que tem, o genitor que tem a guarda da criança, ele inventa alguma coisa fora do normal. Você vai passear, vai no parque, vai em algum lugar qualquer, isso aí vai deixar a criança em dúvida. Isso sem contar com a possibilidade de criar na criança aquela ideia de que o pai tem envolvimento com drogas, é um bandido, é um mau caráter. Ou vai trocar ele por outra pessoa. Exatamente. Tipo, olha, seu pai não veio porque tá com fulano, com A, com B, com C, e aí a criança fica se sentindo, vamos dizer, não amada. Ele vai trocou a minha companhia para ficar na companhia, normalmente, no caso de um de outro, com uma namorada nova, um namorado novo. E aí vai começando a gerar uma insegurança na criança. Então, é exatamente isso que foi falado. Então, o que acontece? Eu tive um caso prático, o que aconteceu? O casal se separou, a mulher ficou com a guarda da criança e o marido buscava de tempos em tempos a criança para passar final de semana, pegava na sexta e entregava na segunda. Isso aí perdurou tranquilamente, até que o genitor constituiu uma nova família. Ele teve um novo relacionamento, a partir do momento que nasceu
o irmãozinho dele acabou. Chegou ao ponto de quê? Da mãe chegar na delegacia e falar que o pai abusava sexualmente da criança, sendo que nunca tinha havido isso. Olha o problema que gera na cabeça da criança. Isso aí vai parar nos tribunais, e foi por isso que em 2000, o legislador resolveu editar uma lei. Para quê? Para coibir essas atitudes. Tá, agora, quando a gente percebe quem que vai, vamos dizer, entre aspas, em salvar essa criança? Porque essa criança, ela está no meio dessa relação. Esse pai, que, vamos dizer, também está sendo vítima dessa situação, ou essa mãe, porque quem vai causar é ou o pai ou a mãe que não quer que essa criança esteja próxima desse outro adulto, não é? Exato. Se não tem ninguém por perto, por exemplo, uma avó, uma tia, ou, o próprio pai, vamos dizer, ele que está sendo a vítima, no caso que o senhor citou, ele constitui uma nova família, ou seja, quem que pode avaliar que essa criança está sofrendo isso? Então, o que vai acontecer? Só para deixar bem claro também, não é somente o genitor, tá? Pode ser também os avós ou quem tem a guarda da criança, ou seja responsável pela vigilância, ou que seja ali a tutela da criança naquele momento. Como quem vai denunciar ou quem vai levar a juízo isso, enfim, para que alguém tome uma providência para que essa criança pare de sofrer esse tipo de situação? Infelizmente, esse tipo de problema ele não se resolve sozinho. Então, aquele que percebeu os indícios que a criança não quer visitar, não quer sair com o pai, ela evita. Eu sou a mãe e eu estou percebendo que o menino começou a evitar de querer me ver, é porque provavelmente ainda que não seja o pai ou a avó, estão criando essa situação. Imagem negativa. Essa imagem negativa, e aí a criança começa a ter uma rejeição, né? Eu como me sentindo prejudicada com a situação, como que eu recorro para, vamos dizer, ter essa criança de volta no meu convívio? Então, via de regra, você vai ter que comunicar isso aí ao judiciário. Tem que comunicar. Agora, num sentido, antes de tudo isso, você pode até se utilizar do conselho tutelar. Tá. O conselho tutelar é um meio de acesso mais fácil e ele é bem ouvido. O conselho tutelar vai ouvir aquilo ali, vai levar o problema para o judiciário e o judiciário vai tomar as providências. Como se eu estivesse fazendo uma denúncia, procuro o conselho tutelar, olha, relato os fatos. Exato. E aí eles vão me orientar de como agir para poder essa criança não sofrer esse tipo de influência. Exato. E, em última instância, você pode levar ao judiciário para discutir a guarda da criança. O juiz vai determinar que seja feita uma perícia na criança para identificar a ocorrência. Nessa perícia, ela vai passar por psicólogos, psiquiatras, para averiguar se isso mesmo está acontecendo. Sendo configurado isso, o juiz vai declarar que há essa alienação parental e pode aplicar a sanção, que vai desde uma advertência, a mudança de guarda ou até mesmo a perda do poder familiar. Isso na esfera administrativa, porque a gente podemos falar ainda do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Civil e a Constituição, que prevê até penas restritivas de liberdade. A pessoa pode chegar a ser presa caso isso seja configurado. Com esse tipo de comportamento. Exato. E, claro, vai prejudicar psicologicamente essa criança e causando coisas aí, talvez, por uma vida inteira. Conforme se percebe, as consequências para a criança, ela vai se tornar um adulto que não vai conseguir manter uma relação estável. E provavelmente ela vai ter problema de gênero também. Por quê? Ela foi fixada na cabeça dela que homem não presta, por exemplo, ou que uma mulher não presta. Então, na cabeça dela, principalmente quanto mais nova for, ela cria imagens. E aquilo vai perdurar para sempre. E, em última instância, pode chegar até o suicídio. É tão grave que é essa situação. É uma situação, então, que você deve estar atento. Se você convive com alguma família que você percebe esse tipo de situação, uma outra pessoa, uma terceira pessoa pode denunciar? Pode, qualquer pessoa, porque é dever da família, da sociedade e do Estado privar pela segurança da criança. Então vamos ficar atentos, não é? Porque isso vai sim fazer toda a diferença e mudar a vida, o rumo da vida de uma criança que pode se tornar um adulto aí problemático. Então denuncie, né? Tome providências para que isso não ocorra. E aí a criança vai estar sendo sim resguardada, não é isso, doutor? Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Lugar. Muito obrigada pela sua presença. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouquinho você vai aprender a fazer vela na casca do ovo com muitas sugestões bacanas, inclusive já para sua Páscoa. Não perca, a gente volta já.